Tenemos que confiar en Él. Mientras más grande es su confianza, más grande será la protección y la bendición que Dios prometió a aquellos que lo aman. Amén. Levanta su mano conmigo y vamos a orar al Señor pidiendo en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, el todopoderoso Hijo de Dios Altísimo, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, quita todas las tinieblas, toda obra contraria del enemigo que impide nosotros gozar, alegrar, aceitar, disfrutar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, te pedimos, te suplicamos, te damos gracias, te damos alabanza, papá, en esta noche, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, el todopoderoso Hijo de Dios Altísimo, te pedimos, papá, te rogamos, te suplicamos de una manera poderosa, mi Señor, y especial, por su misericordia, por su amor, por su gracia, papá. Padre Santo, en nombre de Jesús, abre la mente de cada uno de tus hijos nesta noche. Abre, Señor, el corazón. Padre, coloca deseo, anhelo, Señor, en cada vida, para recibir su palabra, para aceitar, Señor, para gozar con su palabra, para guardar su palabra, para entender su palabra, para confiar en su palabra. Padre, en nombre de Jesús, ayuda, Señor, a cada uno nesta noche, papá, porque yo sé, estoy seguro que aquí hay personas que necesitan confiar, otros necesitan confiar más, otros necesitan tener confianza, otros necesitan conocer lo que significa la confianza. Padre, en nombre de Jesús, así como usted bendijo, Señor, este hombre que era un gentil, Padre, pero a pesar de no ser, de tener DNA de Abraham, a pesar de no ser hijo de Abraham por el DNA, papá, pero él confió en usted, pero él extendió sus manos como oficial. Ele estendeu suas mãos para ajudar a um profeta, Senhor, e por isso você cumpriu sua promessa em la vida de ele, papá. Assim também será. Não será diferente, Senhor, com nós. Assim não será diferente, Senhor, com tua igreja, com tu pueblo e com todo aquele, Senhor, que confia em você e goza com tu palavra e apoia seus profetas, Senhor, em esta terra, em um tempo de tiniebla, em um tempo de incredulidade, em um tempo, Senhor, de corrupção, Padre, em um tempo de esfriamento del amor, em um tempo, Senhor, que estão falsificando sua palavra de uma maneira assustadora, de uma maneira tremenda, papá. Padre, em nome de Jesus, ajuda-nos para não acompanhar, Senhor, o que estão apostatando da fé. Padre, em nome de Jesus, ajuda-nos a aceitar, Senhor, a sana doutrina, tu palavra como eres, papá. Em nome poderoso de Jesus, repreendemos nesta noite todos os espíritos de apostasia. Em nome de Jesus de Nazaré, atamos esses espíritos em meio de tu pueblo, neutralizamos agora. Em nome de Jesus, Padre, te pedimos e te agradecemos ahora e para sempre. Amém e amém. Pueden sentar, mis hermanos, dando glórias e gracias a su eterno e poderoso nome. Aleluya. Bueno, mis hermanos, oyentes de la radio 94.1 FM, que están sintonizados, ustedes también están y pueden estar disfrutando de las bendiciones de Dios a través de la predicación de esta palabra en esta noche. Aleluya. Mis hermanos, como dijo en el principio, que el mensaje que Dios tiene para hoy es para revelar o colocar en plato limpio o un rayo X de nuestra confianza. ¿Cómo está nuestra confianza? Aleluya. Al ser tocado por Dios para predicar ese mensaje,
el Espíritu Santo me hizo acordar de dos cosas que jamás es casualidad. Al vivir en Maracay por casi 5 años, yo me acuerdo que ese tiempo praticamente viví en una sola casa, donde alquilé para comenzar a fundar la obra que Dios me confió en este país. Cierto día, yo me desperté por la mañanita y cuando abrí la puerta de frente de la casa, la puerta de la sala de la casa, yo me asusté porque la puerta y ahí cerca de la puerta estaba todo sucio de sangre. Había sangre por todo lado ahí. Yo me asusté, Dios mío, ¿qué está pasando por aquí? Comencé a averiguar alrededor de la casa, en el patio, para ver si encontraba algún cuerpo de repente muerto o herido, pero no encontré nada, gracias a Dios. Pero allí estaba aquella sangre que naturalmente hasta hoy es misterio, pero espiritualmente sabemos que eso no fue casualidad. Aleluya. Y para confirmar que no es casualidad, me mudé para Cantaura. Fui vivir en una casa en los jardines, en la trilla. Y lo mismo que sucedió en Maracay. Cierto día, me paré por la mañanita, como es obvio, abrí la puerta del frente de la casa y de la misma manera estaba todo sucio de sangre. La manilla estaba sucia de sangre y había una gorra que estaba toda sucia de sangre tirada en el piso cerca de la puerta. Investigué, averigué, comencé a investigar alrededor de la casa para ver si encontraba algún cuerpo herido o muerto de repente. Igualito, no conseguí nada. Simplesmente estaba aquele sangre, la puerta como que quisieron violar la puerta, pero lo que quedó fue puro sangre allí alante cerca de aquella puerta. Aleluya. Yo con esto sucedido y testimonio, nada más puedo decir que cuando Dios entra en acción para proteger uno de tus hijos, una de las características, o prácticamente, si no haber esta característica, la confianza, prácticamente cerramos la puerta para que Dios pueda operar, para nos proteger, para nos defender, para nos guardar. Já ouvi testemunho que, obviamente, creí claramente de ángeles aparecer teofanicamente para defender algunos siervos de Dios en situaciones semejantes como asalto, secuestro o cosas semejantes para defender. Ángeles que se materializan delante de los ojos de los agresores y de la víctima y defiende y a veces hasta mata, hiere o golpea. Eso já sucedeu mucho, pero por eso que al suceder todo eso que acabei de contar a ustedes, no tengo ninguna duda, ya no tenía, que allí estaba un ángel para cumplir la promesa de Dios cuando alguien con mala intención en su corazón, quizá no simplesmente para entrar, para robar, sino que para causar daños físicos también, Dios dio orden a sus ángeles para entrar en acción. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Por causa de la confianza. Confiar. Vuelvo a repetir, la palabra confianza también tiene sinónimo de estar seguro, seguridad, seguro, estar confiado. Aleluya. Pero tener confiança não é simplesmente pensar que tenho confiança,
o hablar verbalmente que tengo confianza. La confianza tiene que estar impregnada en nuestro corazón. Ella tiene que estar impregnada, ella tiene que estar ahí, impregnada en nuestro corazón, que estamos seguros, porque Dios prometió, Él es fiel para cumplir su promesa, aunque no merecemos. Es claro, estamos seguros, estamos claros que no merecemos nada, de ningún beneficio de la parte de Dios a nosotros. Estamos seguros, estamos claros, no merecemos. Por nuestra propia justicia no merecemos, aleluya. Por nuestro propio esfuerzo no merecemos, por nuestras obras no merecemos, pero Él lo hace simplesmente porque confiamos, aleluya, simplesmente porque creemos, simplesmente porque buscamos honrá-lo, mesmo em nossas debilidades, aleluya, buscamos honrá-lo, se possível, a los ojos de todos aquellos que nos acercan. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En la secuencia de ese testimonio, eu quero trazer aqui, hablar aqui, contar uma história de alguns personagens da Bíblia que também depositaram sua confiança em Deus e deixou o exemplo para nós hoje. Aleluia. Observem, havia um homem em el tempo do profeta Jeremias. Vamos colocar Jeremias como el personaje principal de esta historia, hasta porque merece más que esto. Jeremías, un profeta que Dios levantó en medio de su pueblo, en su tiempo, en el tiempo de la ley, entre los hijos de Israel. A Bíblia dice que el profeta Jeremías, además de ser un profeta muy aquebrantado, él tenía essa característica que sobrepasaba a todos sus compañeros de ministerio. Ele sobrepasaba el aquebrantamento de Isaías. Era tão fuerte que ele chegou a utilizar uma hipérbole quando ele disse: toda a noite eu estou hundido em mis lágrimas em minha habitação. Aleluia. Ele chorava tanto que Jeremias chegou a ser uma comparação, uma hipérbole. Ou seja, para entender melhor, ele utilizou uma exageração para que todos entenderam que Jeremias era um homem muito aquebrantado delante de Deus. E esta característica é uma característica que hace conquistar el corazón de Dios. Una cosa que Dios no resiste en sus criaturas, en el ser humano, es las lágrimas. Las lágrimas producen un sentimiento en el corazón de Dios y lleva a Dios, por su amor, su misericordia, a acercar, bendecir, atender la oración, la petición de aquel que sabe o que se esfuerza para aquebrantar-se delante de Deus. Aleluia. E Jeremias tinha essa característica. Pero observe que Jeremias não estava livre de passar por pruebas, não estava livre de passar por aflição, hasta porque um profeta de Deus, repita comigo, profeta de Deus. Não, repita assim, profeta, hace uma paradita e disse: de Deus, profeta de Deus. Aleluia. A Bíblia disse que Jeremias, bueno, quem são os profetas de Deus? Profetas de Deus são aqueles que estão plenamente de acordo com a palavra de Deus. Estes são os profetas de Deus. Profeta de Deus não se identifica por sus grandes hechos, por sus poderes sobrenaturais. Profeta de Deus se identifica como aqueles que está de acordo plenamente, 100% com a palavra de Deus, que não aceita e que não profetiza nada se não está de acordo com a palavra de Deus. Estes são profetas de Deus, porque existe profeta de sua própria emoção,
Existe profeta, existiu e existe hasta hoy. Profeta de su propia emoción, profeta de su propio sentimento. Repita comigo: profeta de su propia emoción, profeta de su propio sentimento. O que é profeta de sua própria emoção? Sabemos que o ser humano tem muita facilidade de emocionar-se, e a emoção ela tem certo domínio em el sentimento de la persona, e leva a persona a tomar decisões tanto verbalmente ou em ação, de fazer coisas que impulsionado, repita comigo, impulsionado por suas emoções. Estes são profetas de si mesmo, profetas de suas emoções, profetas de seus sentimentos. O que é sentimento? Vamos detalhando aqui para que todos possam entender o mensagem claramente, tanto a igreja que está presente, tanto os oyentes que estão escutando por la rádio. O que é profeta de seu próprio sentimento? O profeta de seu próprio sentimento. Sentimento vem de sentir. Quando nós temos esta característica que está impregnada em nós, sentir. Sentimos, temos capacidade de sentir tristeza e sentir alegria, sentir emoção, sentir gozo, sentir rabia, sentir ódio, sentir dolor, exatamente, sentir dolor. O sentimento ele tem muitas características, pero o sentimento também pode dominar a uma pessoa que siente de tomar uma decisão que lhe agrada a si mesmo, agrada a seu próprio ego, a sua própria carne, e leva a tomar essa decisão buscando se auto-justificar, ou até mesmo indiretamente ou diretamente falsificar a palavra de Deus, ou buscar hacer que Deus lo aceita como como su sentimento, como ele quer, como ele deseja, como sua carne deseja. Este tipo de profeta, ele é profeta de si mesmo, profeta de seu próprio sentimento. Aleluia. Eu já pude ver profeta solteiro, por exemplo, que deseja casar-se. De repente ele começa a enamorar-se de uma muchacha, verdade? E de repente aquele sentimento é tão forte que todos sabem que esse sentimento pode dominar qualquer ser humano. Se ele está na carne, claramente, se ele está 100% na carne, ele pode ser dominado e pode tomar decisões trágicas, decisões inconvenientes, por causa do sentimento que se une com a paixão carnal. E há profetas que até profetizam sua própria esposa, futura esposa, e vice-versa. Há profetas também, mulheres, que também utilizam a mesma coisa. Já pude ver, já tenho conhecimento de vários testemunhos sobre esta situação. Estes são profetas de seu próprio sentimento, aleluia. Pero o profeta de Deus, aunque ere sua própria carne, aunque ere seu próprio sentimento, aunque ere seu próprio querer, aleluia, ele vai profetizar a palavra de Deus, porque ele é um profeta de Deus, porque ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Não existe, repita comigo, não existe. Agora te digo, não existe profeta 100% perfeito. O único profeta 100% perfeito que podemos nombrá-lo de profeta de los profetas, porque ele é rei de reis, ele é senhor de senhores, ele é médico de los médicos, ele é advogado de los abogados, ele é profeta de los profetas, aleluia. Este sim, este era 100%, pero lamentavelmente, observem, a aceitação de um profeta é muito forte em la tierra. Nunca, jamás um profeta de Deus foi aceito literalmente o 100% o por todo el pueblo. Siempre profeta de Dios, él va a tener los contradicientes, los de la izquierda, los que están contra, aleluya, porque ellos quieren escuchar profecías que agradan su sentimiento, aleluya. Estos son que
estos son los seguidores de los profetas de su propio sentimiento, porque el profeta que profetiza su propio sentimiento, ele profetiza também basado em el sentimento de la gente, del público, aleluia. Quando ele quer usufruir, como disse na Bíblia, em la questão de bajuladores, aduladores para sacar provecho. A Bíblia, el apóstolo Judas, el hermano del Señor, ele deixou claro que em los últimos dias esse número de profetas aduladores iba se multiplicar. E por qual motivo e qual visão, qual propósito que eles iam profetizar como aduladores para sacar provecho para si próprio, para si mesmo, porque a Bíblia diz que estes também são amantes de si mesmo, que estão buscando agradar a si mesmo e não estão preocupados de agradar a Deus, aleluia. Estes também são profetas sentimentales, são profetas que profetizam basado em el sentimento de la gente. Imagina como está, se aquele tempo havia profeta que profetizava falsamente, profetizava de si mesmo, aunque o povo, aquele tempo era totalmente diferente, hablando del mundo, hablando a nível mundial. O povo era muito mais sano, a corrupção era incomparavelmente pouca, comparando por nossos dias, porque a multiplicação é tão exagerada, está tão grande, que traz uma certa admiração e uma tremenda preocupação com aqueles que aún querem viver uma vida digna. Não estou falando simplesmente de cristiano, estou falando de pessoa que quer ser um bom cidadão, pero le força a abandonar os princípios para acompanhar a la gente, porque ser hoje um bom cidadão está fora do contexto, está uma pessoa atrasada, uma pessoa del outro siglo, aleluia. E por isso, hasta mesmo pessoas que querem manter uma integridade, uma dignidade de um bom cidadão, está difícil, inclusive na política. Em la política, muitas vezes, os que querem trabalhar honestamente são perseguidos por seus próprios companheiros, porque ele tem que acompanhar também a corrupção de seus companheiros, que são a maioria. E se ele não acompanhar, ele é perseguido, ele é descartado por seus próprios companheiros em la política. Assim está a situação do mundo que estamos vivendo em los dias de hoje. Pero volvendo ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias, ele nunca abandonou a essência de ser um verdadeiro profeta de Deus. Aunque em seu tempo Israel passou por um tremendo fracasso, um fracasso tão terrível que Israel, sendo povo de Deus, passou a ser dominado, sabe por quê? Por Babilônia. Babilônia significa pecado, Babilônia significa idolatria. Babilônia era um país que em toda a sua história foi um país idólatra e corrupto, hasta porque Itália, Roma, também é reconhecida, comparada com Babilônia. A Babilônia do passado é hoje Roma, onde está a madre de las idolatria, a madre de la corrupção, está em Itália, aleluia, em Roma. Segundo as características, as informações, que há tanta riqueza em Roma que dá para quitar o hambre de toda a humanidade. Se agarrar os tesouros que está escondido em Roma, dá para quitar toda o hambre de la humanidade. Imagina quanto dinheiro. E a Bíblia profetizou. Se a Bíblia profetizou, é verdade, aleluia. Em Apocalipse a Bíblia disse que a riqueza de Babilônia sobrepassou o limite, pero a Bíblia diz que essa riqueza está sendo guardada, não para utilizar para nada, porque Satanás não quer utilizar para fazer bem para a humanidade. Então a Bíblia disse que na grande tribulação vai subir um humo, que todas as nações vai orar por esta riqueza
a Bíblia diz que vai ser queimada hasta o último centavo, essa tremenda riqueza que está acumulada dentro de Roma. A Bíblia diz que os reis da terra vai chorar por esse prejuízo mais grande de toda a história da existência da humanidade. Vai ser queimada e o humo, aleluia, de sua idolatria, de sua corrupção, vai subir delante de los ojos de todos. Alabado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu me pongo a imaginar aqueles que estão amontonando riquezas, e essa riqueza simplesmente é para ser queimada. Hasta mesmo o cristiano deixa de invertir em la obra de Deus para amontonar riqueza, e não sabe que esta riqueza, a Bíblia diz que ela é corrupta, ela se oxida, esta riqueza se desvanece, se queima, não serve para nada. Alabado seja o nome del Todo-Poderoso para sempre. Pero Jeremias, vivendo em um tempo bastante difícil, a Bíblia disse que Jeremias chegou a ir preso para a cárcel. Ele foi preso em um calabouço, ele foi preso em um lugar que traduzido se disse, em Brasil se disse prisão individual, ou seja, onde queda um espaço de 1 metro quadrado ou hasta menos para uma pessoa viver e dormir, comer e fazer suas necessidades fisiológicas em 1 metro ou menos quadrado. E Jeremias estava em um poço que obviamente tinha mais ou menos esse diâmetro. Era a habitação de Jeremias. ¿Por quê? Por ser um profeta de Deus, aleluia. Eu me pongo a imaginar que muitos desejam ser profeta. Lo felicito por desejar a melhor coisa que existe na existência do ser humano. Pero, há que saber que para ser um profeta de Deus, há que estar preparado para enfrentar coisas que jamais tu poderias imaginar que iba a passar. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que Jeremias foi preso em um lugar ridículo, em um lugar de los más terríveis que pode imaginar. E a comida de Jeremias era pão e água. Uma sola vez por dia, Jeremias recebia uma quantidade muito pequena, muito mínima de pão e um pouquinho de água para sobreviver em aquele lugar. Aleluia. Hasta o oxigênio era pouco em aquele lugar. Jeremias não podia desfrutar nem o oxigênio que é livre para todo ser humano. Pero, aleluia, havia um homem em el tempo de Jeremias, para não detalhar muito essa mensagem. Esse homem se chamava Ebed-Melech. Ebed-Melech não era um israelita e não era um babilônico. Ele pertencia a outro país. Vamos buscar aqui, de África, de Etiópia. Ele era um etíope. Emelec era um etíope. Aleluia. A Bíblia disse que esse homem era um homem temeroso de Deus e que confiava em Deus. E quando ele viu Jeremias em aquela situação, sendo um profeta de Deus, ele não escandalizou. Ele entendeu que Jeremias estava preso, Jeremias estava sendo afligido, torturado por causa da palavra de Jeová que Jeremias havia colocado em seu coração, que cuesta o que custar, ele não ia distorcionar a palavra de Deus, ele não ia nem delante de seu rei, ele não ia falsificar a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega um momento, irmão, que um profeta de Deus, ele tem que estar decidido a enfrentar qualquer situação e tomar qualquer decisão para não falsificar a palavra de Deus, para não aceitar, aleluia, o que está sucedendo, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor que está passando a humanidade em estes pouquitos segundos de tempo que queda da igreja em la faz da terra. A igreja vai sair da terra, vai começar outro tempo.
Ei, para aqueles que estão dormidos ou que não se deu conta, eu quero trazer aqui uma característica. A Bíblia disse que Deus criou o homem e colocou no jardim del Edén. Aleluia. Por causa do pecado do homem no jardim del Edén, Deus cambia um tempo. Deus quita o homem do jardim del Edén e manda para a terra outro tempo. Aleluia. Allí começa a humanidade a crescer. A Bíblia disse que de repente, já na mesma família de Adão, aparece um homem chamado Caim que abandona os princípios da palavra de Deus, passa a ser um homem que aunque estava dentro da igreja, ele não tinha gozo de estar, de adorar a Deus, ele não tinha gozo de seguir os princípios de uma verdadeira adoração ou de um verdadeiro adorador. Para ele já estava pesado oferecer sacrifício para Deus. Para ele, o mínimo que ele pensava e que já escutamos falar em nosso dia é isso: eu trabalho duramente e agora vou agarrar os 10% e vou agarrar a ofrenda e vou entregar para pastor que é na barriga ou para pastor engordar. Existem homens e mulheres com esta desgraciada e terrível natureza que niega hasta os 10% que não é tuyo e hasta as ofrendas que há que levar em forma de agradecimento por aquilo que Deus permitiu que chegara em suas mãos. Não é diferente. São Caim. Caim estava revoltado. Caim estava contrariado. Caim estava molesto porque tinha que oferecer da parte melhor de sua siembra, de sua cosecha para Deus. Ele não estava contente. Ele estava sendo forçado, aleluia, a ponto de Deus não aceitar a ofrenda de Caim. Ei, os que não ofrendam com amor, os que não ofrendam com gozo, Deus não aceita, aleluia. Deus não aceita a ofrenda forçada. Não pensa que não oferecer panelo ungido para conquistar sua ofrenda. Não pensa que vou oferecer azeite para conquistar sua ofrenda. Não pensa que eu vou oferecer um pouquinho da terra de Israel para conquistar a terra santa de Israel, para conquistar sua ofrenda e seu diezmo. Esta é coisa que sai de tu coração, aleluia. Eu fui chamado para anunciar o evangelho, independentemente de querer forçar a nadie para entregar suas ofrendas ou os diezmos que é do Senhor. Alabado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Profeta de Deus, independentemente de lo que viene, de lo que gana, de lo que le toca, ele está disposto a falar a palavra de Deus. Profeta de Deus não se vende por nada, aleluia. Aqueles que se vendem, eles têm que falar conforme a vontade do povo. Pero aqueles que vivem por la fé, aqueles que vivem está contento, como diz a Bíblia, estar contento com o que tem, aleluia. Ele predica, ele profetiza a palavra de Deus como ele, porque ele não se vendeu, porque ele não está vendido para nadie. Alabado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Quando o profeta começa a querer sacar do povo a fuerza, os diezmos que é do Senhor e as ofrendas que é do povo, que o povo oferece, porque as ofrendas é do povo. Cada quem ofrenda conforme lo que propõe em seu coração. Agora os diezmos é do Senhor. Por isso a Bíblia diz que aquele que não entrega é o quê? Ladrão. Aleluia, porque ele está tomando possessão de lo que não é tuyo. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Pero isso se entrega conforme o amor, a vontade, a própria vontade e o gozo de estar entregando aquilo que é do Senhor, que Ele lo deu, multiplicou e apenas está sacando os 10%, 90% é dele e apenas 10% é do Senhor. Pero isso não é esforçado, isso não é truque, isso não é câmbio, isso se entrega de coração, aleluia. Aqui nada força a nadie a ofrendar ou entregar seu dízimo. Aqui não vendemos, repito, aqui não vendemos panuelo ungido, aqui não vendemos azeite em câmbio de ofrenda.
Aqui não negociamos com a palavra de Jeová. Aqui predicamos o que ela é. Não nos vendemos porque queremos fazer como Jeremias, mesmo sendo ameaçado de morte, porque Jeremias estava preso, pero estava ameaçado de morte. Aleluia. Pero de repente aparece um personagem que agora começo a trabalhar na vida desse personagem, que não era um judeu, que não tinha DNA de Abraão, que não era um babilônico, pero era um etíope. Aleluia. Apesar de não ser nem um babilônico, que Babilônia estava dominando nesse tempo, era um império, estava dominando parte do mundo, e Israel, Deus permitiu, Deus entregou bajo el jusgo de la Babilônia. E esse homem, ele era nacionalizado em Babilônia. Ele era um babilônico por nacionalização. Ele era nacionalizado em Babilônia e passou a ser um oficial, uma grande autoridade de alto rango entre os babilônicos. E a Bíblia diz que chegou um momento que ele não resistiu. Ele foi hasta o rei. Escucha, para acercar a um rei não é muito fácil. Imagina um rei imperador. O rei babilônico era um imperador, um rei imperador, era um império. Pero este homem, ele não mediu esforço. A Bíblia diz que Ebed-Melech, ele foi até o rei para interceder por el profeta de Deus que estava sendo torturado, que estava preso e ameaçado de morte. E a Bíblia diz que a intercessão de Ebed-Melech chegou a los ouvidos del rei de Babilônia que comandava. E a Bíblia diz que o rei de Babilônia deu ordem a todos os generais: saca Jeremias, saca esse profeta del calabouço, saca o profeta de la prisão, coloca ele para viver entre o povo, alquila uma casa para ele e trata ele, e tudo que ele pedir, entrega em suas mãos. Tudo que ele exigir, entrega em suas mãos. Se ele pedir bistec primeiro, entrega para ele. Se ele pedir a harina, la mais fina, a mais saborosa, entrega para ele. Tudo que ele pedir, coloca em suas mãos. Ei, sabe o que sucedeu? Aleluia. Aquele etíope que não tinha nenhuma chance para ser bendecido por Deus, por nacionalidade, por DNA de Abraão, e nem por ser babilônico, pero ele tinha uma característica que sobrepassa todo isso. Aleluia. Ele era temeroso de Deus e confiava em el Deus de Abraão, em el Deus de Jeremias. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluia. A Bíblia diz que Jeremias agora começa a desfrutar todas as bendições que um profeta merece. Aleluia. Pero aquele homem que intercedeu por Jeremias seguiu su trabalho, seguiu sua vida normal. Pero de repente Deus habla a los oídos de Jeremias: Jeremias, ahora tú acércate a Ebed-Melech y diga a él, aleluya, que yo voy a bendecirlo de una manera especial, porque él confió en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 18: porque certamente te libraré y no sacarás e não cairás a espada, senão que tu vida te será por botim, porque tu viste confiança em mim, disse Jeová de los ejércitos. El mismo Jeremias, como profeta, foi levar esse mensagem para aquele homem que confiava em Deus e era temeroso de Deus. Ebed-Melech, a Bíblia diz que Ebed-Melech agora ele estava correndo risco de vida, porque Deus havia entregado, ele estava em Israel, e Israel estava bajo jusgo de los babilônios, e Deus ia permitir que a Babilônia entrara em Israel para destruir de uma maneira horrível, e ele estava correndo risco de vida. E a Bíblia diz que Deus habla com Ebed-Melech e disse: a espada vai venir sobre este pueblo, a espada vai venir de uma maneira destrutiva sobre esta gente, pero eu te libraré, e vou te dar tu vida como botim. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Su vida será como botim para ti.
a espada não vai ter poder de atacar-lhe, porque tu confiaste em mim. Eu quero perguntar nesta noite: quem exatamente confia em Deus? Ele que confia em Deus, ele tem obra. Ele que confia em Deus, ele faz algo. A confiança, ela não é simplesmente por palavra. Ebed-Meleque provou sua confiança quando ele foi defender um profeta de Deus. O profeta de los profetas deixou claro, aleluia, quando ele disse: aquele que dá a um que seja um vaso de água fria a um de mis profetas, por ser ellos profetas, recibirá galardão de profeta. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero te perguntar nesta noite: o que has hecho tu para provar que tu és um temeroso de Deus e tens confiança em Deus? O que has hecho tu para provar esta confiança e ser bendecido e receber galardão de profeta? Aleluia. Que has hecho tu? Oíste o mensagem? Será que tu tens a mesma característica deste homem que era um etíope? Qual é sua característica comparando com este homem? Que has hecho tu para estar bajo a promessa de Deus? De acordo? Que solamente dizer que és um cristiano não está bajo a promessa de Deus. Dizer que és um cristiano é uma obrigação, é uma necessidade, não é sacrifício. Jamás, nunca foi e nunca será sacrifício dizer que és um cristiano. Que hasta mesmo os abomináveis, os impíos, quando lo aprieta, eles dizem que são cristianos. Dizer que és cristiano é simplesmente uma confissão oral. Pero quero perguntar se tu has hecho algo para identificar-se como um verdadeiro cristiano, para estar bajo a promessa de Deus, para receber as bendições de Deus, aleluia. Ou tu estás vivendo como um impío, se portando como um impío, ao invés de tu, começando como um ninho, está traindo gozo, alegria para seus padres, para estar bajo a promessa de Deus, está traindo tristeza, como jovem, ao invés de estar buscando agradar seus padres, que foi o que Deus permitiu para engendrar-te e também para cuidar de ti desde os primeiros dias, cambiando seus pañales, limpiando aquela porqueria que tu deixava todos os dias, 1, 2, 3, 4, 5, hasta quizá, depende da condição do intestino, 10 vezes por dia, que tu estás fazendo para ser grato a tus padres. Que tu estás sendo jóvenes para agradar seus padres que sacrificaram por ti. Você escuta mais glória a Deus, verdade? Aleluia. Não importa. Eu não sou impulsionado se tu glorifica ou não, porque a glória não é para mim. A glória é para Deus. Aleluia. Padres que estão orando, filhos que miram para os padres com uma mirada satânica, diabólica, dizendo: esse é do século passado, esse não sabe nada. Totalmente guiado por Satanás, a ponto de levar um padre ou uma madre a agarrar um objeto e golpeá-lo. E um padre ou uma madre não golpeia um filho simplesmente por golpear, é porque já passou de los limites e não quer aceitar todavia. Se tu chegar a esse nível de receber uma paliza de seu padre e sua madre, em el momento eu sei que a Bíblia habla que o momento da correção é forte. Pero tu tendrás tempo de analisar e pensar: melhor eu levar uma golpiza de mi padre e mi madre que de la policía o de Deus. Ei, Deus é amor, pero Deus é justiça. Aleluia. Deus não tem prazer, Deus não tem gozo de pegar a nadie, de castigar a nadie, pero Deus lo hace quando lo tem que fazer por amor.
a su alma, nuestra alma. Ramasuri me canta la basarama. Hijos que agarra um celular, uma computadora, já são as 1, já são as 2, já são as 3, já são as 4 da madrugada e está aí conectado, a ponto de não poder nem simplesmente vir a um matutino ou a um serviço, porque passou toda a noite em essa porqueria, fazendo o quê? Predicando pela internet, predicando, subindo vídeo e comunicando. Estes não se vê nem sequer um me gusta quando alguém sube um vídeo de predicação, ou quando alguém sube uma foto da obra de Deus. Não vê nenhum me gusta. Sabe por quê? Porque ele é um carnal, ele não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado por sua carne. E não queda mirando com essa cara de zorra para mim, porque isso é mais que verdade, é o que está sucedendo em nossos dias. E não diga que sou forte porque sou débil. E não diga que predico forte porque todavia falta muita coisa. E eu ruego a Deus que me ajuda para dizer a verdade, porque este é meu dever, é minha missão. Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Eu peço a Deus que nos dá tecnologia e também homens que entendem bem dessas coisas para gravar um mensagem e editar partes assim para que também o mundo sepa que há homem que predica a palavra como eles. Porque hoje eu estava vendo um vídeo, eu vou passar esse vídeo em martes. Um pastor com 85 anos de idade, rogando, suplicando a los pastores de Brasil que por misericórdia não cambia a palavra de Deus, não falsifica a palavra de Deus, porque o que era pecado há 50 anos atrás é pecado, sigue sendo pecado igualito. E estão colocando a palavra de Deus a um nível tão baixo, irmão, que isso, se a um ser humano atrai a ira, imagina Deus, aleluia. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aqui nada é forçado estar aqui. Aqui é uma opção. Aqui é uma escolha personal. É uma eleição personal. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual e cada quem dará conta de si mesmo. Pero digo a todos que estão aqui, não há outra opção. Aunque tu decides e tu elige, aleluia, sua decisão, pero não existe outra opção. Como profeta de Deus, tenho que dizer, ou aqui em la presença de Deus, ou em el mundo e futuramente em el infierno. Aqui em la presença de Deus e el cielo, el reino de Dios, el paraíso, el gozo eterno, o en el mundo y la vida de sofrimento, a vida de castigo eterno, sofrimento eterno, vergüenza eterna, onde el gusano não morre e el fuego não se apaga. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Tu elige e a eleição é ahorita que tu elige esse tempo. E por isso, hermano, Deus aún tem profeta esta tierra para dizer a verdade, para predicar a palavra como eres, que não se vende por nada, que não se vende por uma harina, que não se vende por uma parrilla. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Por isso Deus deixou, a Bíblia diz que o que sucedeu com Israel sirve como exemplo para nós hoje. Deus nunca se cambiou os tempos. A Bíblia diz que cambiou o tempo de Noé através do dilúvio. Começa outro tempo com Abraão, quando Deus elige um povo através de seu amigo Abraão para representar sua glória e para manifestar sua glória em esta terra. Deus
promete e cambia outro tempo, o tempo da graça, que começou há 2000 anos, há quase 2000 anos atrás. Começou outro tempo, e esse tempo, que já foram vários tempos, já está terminando. Já estamos em contagem regressiva para começar um tempo singular em la tierra, que se chama Gran Tribulação. Um tempo singular em esta terra. Um tempo que a gente vai ver coisas que vai dar diarreia, e aí mesmo se vai suciar completico. Diz a Bíblia que as vísceras do ser humano vai ser arrastrada por las calles. A Bíblia diz através do profeta Sofonia que os homens vai gritar por las calles e suas vísceras vai ser arrastrada por las calles. E a Bíblia diz que não há quem socorre, não há auxílio para nadie. A Bíblia diz que vai suceder coisa em esta terra, que os homens vai desmaiar de medo, vai cair desmaiado por el cambio de la naturaleza, por el movimento de la naturaleza brusca. A Bíblia diz que a naturaleza llora, aleluia, por el pecado de la humanidad. Pero a Bíblia diz, Deus disse, mi ira vai manifestar. Ai, ai, ai. Los profetas de la antiguidade, eles diziam, ai, ai, ai de aqueles dias, ai de los que estão sobre la tierra. Nuestro Senhor profetizou. A Bíblia diz que ele mirou para Jerusalém. Um dia ele se acerca a Jerusalém, subiu em um monte, e muito especificamente o Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalém. Quem sube em el Monte de los Olivos pode ver quase toda a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que ele subiu em el monte e mirou para Jerusalém. E quando ele mirou para Jerusalém, ele começou a contemplar o futuro de Jerusalém. A Bíblia diz que ele chorou e disse: ah, Jerusalém, oh Jerusalém, que maltrata os profetas e mata aqueles que foi enviado para ti. Quantas vezes, Jerusalém, que eu quis reunir-te como uma gallina reúne seus pollitos bajo sus alas. Quantas vezes, Jerusalém, pero tu mata os profetas que eu te he enviado. Tu mata aqueles, aleluia, os justos que eu he enviado para falar minha palavra. Pero ai de ti, Jerusalém, aleluia. El capítulo 21 e capítulo 20, versículo 21 de Lucas, ele disse: e quando vir de Jerusalém cercada por exército, a sua destruição ha chegado, aleluia. E esta profecia está para cumprir, já está oficializando. 14 de maio, os exércitos, as potências se vai unir, e estou seguro que neste dia será nombrado o chefe desse exército, e o chefe desse exército está profetizado em Ezequiel, em Daniel, em Apocalipse está profetizado, o chefe desse exército, a bestia do Apocalipse. Esse homem, ele vai dominar todo o mundo. Já está aí, podemos perguntar, pelo como ele vai dominar o mundo? As 10 potências já quadrou a reunião, e essas 10 potências vai entregar ao comando deste homem. E a Bíblia disse que essas 10 potências é um exagero, é um exército tão grande que a Bíblia disse que pode fisicamente, porque não há possibilidade de destruir uma nação, e principalmente Israel, que é tão chiquito, que está rodeado, está no centro do mundo e está rodeado de nações pequenas. Não há como guerrear por como se chama, as bombas radioativas. Não há como por bomba atômica, não há como guerrear lançando bombas químicas, porque vai prejudicar outras nações. A Bíblia disse que vai reunir as potências, um solo exército que foi nombrado, um solo exército que dá a entender que é China, vai oferecer 200 milhões de soldados para esta guerra, aleluia, para cercar Jerusalém. Você sabe o que significa 200 milhões de pessoas? É reunido o Brasil quase inteiro, hermano. A população de Brasil quase inteira, é um absurdo de gente. Imagina, e é uma sola. Imagina as 10 juntas. A Bíblia disse que vai cercar uma multitud
pegada alrededor de Israel, e não vai quedar espaço para nadie, e ele vai apertar o cerco. A Bíblia diz que eles vão apertando o cerco hasta se encontrar em el centro de Jerusalém para destruir por completo la ciudad de Dios. Aleluya. É nesse tempo, é nesse exato momento que Israel vai utilizar todas suas forças bélicas, e não vai ser possível, porque é muita gente. Aunque Israel vai matar muita gente, a Bíblia diz que a terra vai quedar infectada de cadáveres, vai quedar coberta de cadáveres. Aleluia. Pero não vai ter condição, porque é muito soldado, é muita gente batalhando. Aleluia. A Bíblia diz que nesse momento Israel, quando vai chegar lá último, quando eles entender que não há mais condição de guerrear, de batalhar fisicamente, eles vão abandonar as armas, eles vão poner de rodillas, aleluia, e vai clamar ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Eu estou seguro que eles vão acordar de quando os creyentes, os hijos de Deus predicavam que Cristo é o Mashiach de Israel, é o Messias de Israel. Eles vão acordar exatamente aquele momento, aquelas predicações, aquelas evangelizações que eles rechazaram, que eles não creiam que Jesus é o Messias de Israel. Aleluia. E eles vão clamar: Senhor, não há mais condição para nós, não há mais força em nós. Se foi nossa força, se foi todos nossos poderes bélicos, aleluia, Jeová de los ejércitos, de misericórdia de nós, manda o Messias, manda o Messias, manda o Messias, aleluia, defende-nos por favor. E o exército sigue atacando, pero a Bíblia diz que a última frase que ele vai, em la oração que ele vai clamar, ele vai dizer: ó Deus de Abraão, onde está a promessa que você hizo a tu amigo Abraão, que sua semilla não será destruída por completo? Tem misericórdia, já estamos destruídos, já não há mais nada, já não há mais força em nós, acabou todo, aleluia. A Bíblia diz que nesse momento Deus vai cegar em el Vale de Jaboc, Deus vai cegar uma salida, e Israel, o remanente que está clamando por Deus, vai sair por aquele vale e vai esconder em um lugar para receber, aleluia, personalmente o Mashiach, o Todo-Poderoso, Hijo de Deus Altíssimo, aquele que eles rechazaram, aquele que eles despreciaram, aquele que eles abandonaram, aleluia. A Bíblia diz que quando eles se esconder aí, a Bíblia diz que de repente aparece um grande señal em el cielo, aleluia. E nesse momento a Bíblia diz que todo ojo verá, todo ojo verá. Jesus vai bajar entre a terra e as nuvens, e vai parar em uma distância que dá alcance a todas as armas que estão disponíveis na mão desse exército. Pero quando eles ver, todo ser humano vai assustar, porque nunca viu algo semelhante. Ei, se tu crê que isso vai suceder, vai suceder. Se tu não crê, igualito vai suceder. Porque todo o que foi dito por a palavra de Deus já sucedeu. Agora, será que isso não vai suceder? Se o diabo está colocando dúvida no coração de alguém que sepa que tu tienes que repreender esta incredulidade, esse espírito, aleluia. Porque mientras tu não crê o suficiente para entender a realidade e a verdade, tu estás correndo riesgo. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que naquele momento aparece uma glória tão tremenda em el cielo, em los cielos de Jerusalém, aleluia. Se o sol alumbra parte da terra, del planeta, em el mismo, ou quase todo, porque a outra parte que não alumbra é pequena, aleluia. A Bíblia, imagina aquele que criou o sol, como será sua glória. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que todo ojo verá. O anticristo vai assustar como todo ser humano.
a um que ele está carregado de demônio, ele está tomado completamente por Satanás nesse momento. Pero ele vai parar. Como ser humano ele vai parar por um momento, ele não vai parar por completo, porque ele está possesso, ele está possuído por Satanás. Pero ele vai levar um correntaço, e naquele momento ele vai actuar em seus pensamentos e imaginação como ser humano, por el susto que vai tomar. A Bíblia disse que quando Satanás lo impulsiona outra vez, ele vai dar ordem a todo o exército em seu comando para volver suas armas que está em suas manos contra a grande glória que está entre o cielo e a terra. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 10 que naquele momento, aleluia, quando o anticristo começar a atacar o mesmo Senhor, a Bíblia diz que ele simplesmente vai soprar, aleluia. E a Bíblia disse, Malaquias profetizou, com o sopro de sua boca, aleluia, ele vai começar a cegar não solamente os seres humanos, as computadoras que comandam os aviões, as computadoras que comandam as bombas, as computadoras que comandam todas as armas que estão em las manos desse exército. Vai se enlouquecer, vai entrar um vírus, de repente o mesmo vírus da computadora, aleluia, vai entrar em estes armamentos, e a Bíblia disse que estas armas vai explotar em suas próprias manos, vai disparar, vai volver, e vai entrar um vírus em los ojos deste soldado, desta gente. E a Bíblia disse que eles, estando vivos, seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua vai apodrecer em sua boca. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. Vai quedar sem olhos, vai quedar sem línguas, aleluia. E a Bíblia disse que volverá su mano contra seu companheiro, e se nos destruirão por si mesmo. Alabado seja o nome do Senhor para sempre. E que sucederá com a bestia? Ela já está possessa por Satanás. A Bíblia disse que o Senhor vai dar ordem a um ángel, vai agarrar esta bestia e vai lançar em el lago de fuego e el falso profeta. A Bíblia disse que quem vai inaugurar o lago de fuego é o anticristo e o falso profeta. Se tu vê eles fazendo o que lhe dá a gana hoje, tu não pode nem imaginar o que eles vão passar futuramente. Não se escandaliza, não pensa, será que Deus não está vendo o que está passando? Deus está vendo sim. Sabe o que sucede? Hoje estamos vivendo em um tempo de favores imerecidos. Hoje o ser humano hace o que lhe dá a gana, e com nossos olhos nós pensamos, Deus mío, e por que Deus permite? Não é que Deus permite, Deus está dando chance, aleluia. Pero a Bíblia disse que esse dia será terrível, dia de tiniebla, dia de angústia, dia de gritos, de dolores por las calles. A Bíblia disse que o Senhor vai agarrar o anticristo, o falso profeta, e vai lançar em lago de fuego. A Bíblia disse que o Senhor vai dar ordem a Miguel, el ángel Miguel, e vai agarrar Satanás e vai sellar em um poço conhecido como poço del abismo. Em aquele momento, aleluia, se começa a despertar o tempo mais lindo de la faz de la tierra. Se começa a despertar o sol de la justicia, dice la Biblia. Se começa a despertar el reino milenial de Cristo. Pero Ele não vai tratar com mais nada, senão que com o mesmo remanente de Israel que está escondido allí em el valle de Jaboc. A Bíblia disse que Ele vai aparecer personalmente a eles, para primeiro ter uma conversação, uma reunião com eles, aleluia. E quando ele se aparecer delante de eles, vai ser uma alegria incalculável, vai ser um gozo tão tremendo que nunca sucedeu em la face da terra, um avivamento tão tremendo como aquele. A Bíblia diz que as famílias se abraçarão e chorarão, saltarão de alegria,
prostrarán su rostro en tierra, glorificando al Mashiach que está delante de ellos, con poder y con gloria, y con cetro de oro en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y con una frase escrita en su pierna: Rey de Reyes y Señor de Señores, con un cinturón de oro, con una vestimenta sacerdotal, con una corona en la cabeza. Aleluya, con los ojos como llama de fuego delante de ellos. E eles vão chorar, eles vão gritar e vão saltar e vão brincar delante dele. Eu sabia, nós outros não merecemos, mas você vino por amor a Abraão, Isaac e Jacob, teu amigo. Aleluia. E quando ele vai esperar, assim como ele se goza com nossa alegria, com nosso gozo, quando llenamos do Espírito Santo, ele vai esperar. Ele é paciente. Ele vai esperar hasta que eles se controlam suas emoções. E quando eles começar a colocar-se em reverência delante de Ele, sabendo que vai escutar alguma coisa de sua boca, a Bíblia diz que Ele vai deixar suas manos bem expostas delante de eles. A Bíblia diz que quando Ele foi clavado na cruz, alguns fazem uma figura de um ser em uma cruz, com os clavos aqui, e é mentira. O clavo foi clavado aqui. Você chama essa parte? Na muñeca. Ele foi cravado na muñeca, porque aqui corre risco dele que está clavado na cruz romper sua mão e sair pelos dedos. E o clavo foi clavado aqui. E a Bíblia diz que quando ele entregou o Espírito, a força foi tão grande que ele colocou ali na cruz. Porque a morte do Senhor não foi uma morte qualquer de um ser humano pecador. Aleluia. A Bíblia diz que a força que ele colocou quando ele gritou, o grito de nossa vitória, o grito de tu vitória. A vitória não era de ele já é vitorioso em si mesmo. Quando ele soltou o grito da vitória para nós outros, ele colocou todas as forças física que tinha, e aquele clavo rompeu e vino parar em meio de sua mão e causou uma grande, tremenda cicatriz, porque não foi um cuchillo que cortou suavemente, foi um clavo que rompeu essa carne e os huesos e abriu todo e vino parar aqui na palma de sua mão. E quando ele ressuscitou, ele permitiu que aquela cicatriz se quedara claramente, é muito invisível. Ela cabe, segundo os historiadores, ela cabe, a cicatriz que quedou em sua mão, cabe um dedo completo, desta maneira, dessa posição que estou fazendo aqui. E de muito lejos pode ver essa cicatriz. Aleluia. E quando eles mirar para ele com a vestimenta de sumo sacerdote, ele vai dizer: é ele mesmo. É ele, porque o Mashiach teria que ser sumo sacerdote. Quando eles mirar em sua cabeça, não vai ter um frontal escrito santidade a Jeová, não. Vai ter uma corona, porque ele é santo em si mesmo. Ele vai ter uma corona na cabeça. Ele vai dizer: é ele mesmo, porque o Mashiach é rei de reis. Quando eles lerem em hebraico o que está escrito em sua perna, rei de reis e senhor de senhores, não temos dúvida, é ele mesmo, porque os judeus, eles são muito detalhistas. Eles não creem em qualquer coisa de uma noite por dia. É sua natureza. Mas quando eles creem de verdade. Hasta porque se forem enganados, claro que não estão livres de ser enganados, mas quando são enganados e eles creem, e o engano é difícil de sacá-lo também de aí, porque é sua natureza. Aleluia. A Bíblia diz que
Ellos van a mirar en sus manos y va a entrar una duda en su corazón, porque está escrito que un sacerdote no puede ter, un sumo sacerdote no puede ter cicatriz en su cuerpo. Aleluya, no sé si tú estás entendiendo eso. Aleluya. A Bíblia dice que Ele vai mirar em suas manos e vai dizer: ei, há um detalhe aí, necessitamos uma explicação. Aleluia. Você carga uma cicatriz em tuas manos, e a Torá disse que o sumo sacerdote não pode ter cicatriz em seu corpo. Aleluia, aleluia. Explícanos qué es esto. ¿Cómo puede ser? Usted es sumo sacerdote, tú traes todos los detalles, la vestimenta, la estola sacerdotal, el cinturón de oro. Tú traes todos los detalles, su vestimenta de sumo sacerdote, pero tú tienes una cicatriz en su cuerpo. Y ahora, este momento, hermano, esse momento vai ser tremendo. A Bíblia diz que ele vai pacientemente, tranquilamente, vai levantar suas duas mãos, assim como ele levantou na cruz do Calvário. E quando ele ensinar a palma da mão, igualito a cicatriz está opuesta de los dois lados. Quando ele levantar a mão como se estivesse na cruz delante de ele, vai dizer: estas são as heridas. Ele vai fazer isso aqui, ó. Quem não vai acordar que essa posição é a última posição que ele mantuvo seu corpo em la cruz? Callado, suavemente, tranquilo como ele é, ele vai estender as duas mãos como que se estivesse em uma cruz. Ele vai mirar que a mesma cicatriz que está na mão direita está na esquerda, em la mesma posição. Como pode ser uma casualidade? Como pode as duas mãos igualito? E ele está tranquilo, esperando eles pensar, analisar o que está passando delante de seus olhos. Isso está cerquita para suceder, isso, irmão, está muito cerquita para suceder isso. Eu estou predicando em los últimos momentos para suceder isso, irmão. Ele vai quedar mirando. Nesse momento vai entrar uma sombra de variação, de dúvidas em eles. Pero eles vão ouvir a última palavra antes de ele declarar-se delante de eles o que realmente ele é. A Bíblia diz que ele vai mirar suavemente delante de los olhos de eles, vai dizer: estas são as heridas, aleluia, que eu sofri na casa de mis amigos, de mis hermanos, maiormente de la descendência de la tribo de Judá. Ei, eu sou o leão de la tribo de Judá, eu sou o rei de reyes e senhor de senhores. Ele estende o cetro de ouro delante de ellos e disse: oi, aleluia, eu não estou montado em um pollino. Oi, aleluia, eu vim montado em um cavalo branco. Aleluia, ei, eu não cargo um cetro de madeira em la mano. Oi, eu cargo um cetro de ouro. Eu sou o rei de reyes, eu sou o senhor de
pone sobre seus pés. Aleluia. 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 Pastor, e onde estará a igreja nesse momento? Aleluia. A igreja está regressando de las bodas. A igreja está regressando de los 7 anos de fiesta. A igreja está regressando llena de tanto gozo. Foram 7 anos disfrutando todo que Deus preparou para a fiesta, para a boda. Todo o mais saboroso e delicioso que Deus preparou. A igreja. E onde estará a igreja, pastor? Em los aires de Jerusalém. Cada quem vestido com suas vestimentas blancas. Capítulo 10 de Apocalipse, com palmas em las manos. E quando o Rei de Reis e Senhor de Senhores gritar delante de su pueblo Israel: eu sou o Mashiach prometido de Jeová de Eliao, eu sou Eliao Shamashia, prometido de Eliao, del Eterno Todo-Poderoso delante de ellos. A Bíblia diz que a igreja começa a cantar el coro, el hino mais lindo da criação, entre o cielo e a terra. A igreja começa a adorar, aleluia, a ti, alabado seja o nome do Senhor para sempre. Eles vão mirar, obreiros, músicos, eles vão mirar para ele, para o Mashiach, agora com todo respeito e com toda reverência. E vai: quem são aqueles que estão allá? Se tu não se gozar com isto, tu já está neutro, tu já está muerto. Se tu não gozar com estas palavras, tu já está muerto. Há que revivir, há que ressuscitar. E eu, Shamashia, quem são aqueles? Que coisa mais linda, que glória, que coisa tremenda, que são aqueles? E eu, Shamashia, quem são aqueles que estão alumbrando toda a terra com sua glória? Vocês sabem quem são aqueles? O último profeta que se manifestou em meio de vocês, ele disse claramente: aqueles são os que foram limpios por la sangre del Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Aqueles foram os que foram limpios por la sangre, por mi própria sangre, que foi derramado por las manos de seus próprios padres em Jerusalém. Aleluia. E Alxa. E o que eles vão fazer? Aleluia. Eles vão reinar sobre a terra por 1000 anos. Eles são meus servos. Aleluia. Eles são meus servos. E Alxa, pero, e como vai ser isso? Eles são os únicos que vão poder entrar e sair dentro do palácio. Ei! Eles são os únicos que vão poder entrar e sair. E vão poder apresentar-se delante do trono de Davi. Aleluia, o Padre de ustedes, que foi prometido que ele, Alxa, vai sentar em el trono de Davi. Aleluia. Deve dizer algo. Ei, vale a pena sofrer muito mais. Ei, o sofrimento é muito pouco. Vale a pena sofrer muito mais. Aleluia. E Alxa. E onde vai ser seu trono? Ele diz, ele vai mirar para ele e vai dizer: ponga atenção que ahorita
ele vai ser instalado. A terra vai começar a temblar, a terra vai começar a sacudir. Nadie vai morrer, nadie vai sofrer dano, pero a terra vai temblar, porque o monte de los olivos vai partir exatamente por el meio, completico. E a Bíblia diz que ele vai abrir lentamente. Ele vai abrir lentamente delante de los ojos de Israel. E quando ele abrir, parte para o ocidente e outra parte para o oriente, a Bíblia diz que vai nascer um rio. Vai brotar um rio, vai nascer um rio. Entre aquela rachadura ou aquela abertura, vai nascer um rio de águas cristalinas, mais transparente que a pura plata. E a Bíblia diz que o mar, que é conhecido como Mar Muerto, vai receber aquele rio. E hasta as águas muertas del Mar Muerto vai sobreviver, porque nadie vai quedar muerto naquele tempo. Se chama Reino Milenial de Cristo na terra, paz. E quando o trono de Davi, e vai aparecer um homem com um pouco de estrela em seus ombros, com uma corona especial na cabeça, com uma vestimenta resplandecente mais que todos. E ele vai, aquele parece Davi, porque nós conhecemos por la característica de la Torá. Ele disse: aquele é Davi, aleluia. Aquele era o homem segundo meu coração, que pisou nesta terra e que praticava minha justiça, aleluia, e que defendeu minha palavra em todos os tempos que ele viveu nesta terra, até mesmo quando ele foi levado a juízo, ele se humilhou delante de minha presença, ele colocou seu rosto na terra e me glorificou delante de suas habilidades. Viva Xaraba, canta lama Xaraba. Quem é aquele? É Davi glorificado, é Davi em um corpo de glória. Ele vai reinar cerquita mío, porque ele foi segundo o coração de meu papá. Porque mesmo em suas debilidades ele supo honrar meu papá. Porque quando ele foi repreendido por el profeta, ele tirou o cetro de ouro que estava na mão, quitou a corona da cabeça, quitou as vestimentas reais, e que se tirou sobre o piso e gritou e chorou por uma semana consecutiva. Eu quero mirando para a cara de certos tipos de cristianos, que simplesmente por causa de uma Navidad, por causa de uma pressão da família, decide honrar a Mitra em lugar do Senhor Jesus. Vai honrar al Messias Mitra romano. Vai participar da celebração para agradar sua família, pero ele foi claro: ou tu honra a Mitra, ou honra a mim. O Mitra é seu Salvador, ou eu sou seu Salvador. Porque aquele que não deixa padre, madre, hijos, hijas, tierras, casas, e hasta sua própria vida, se for necessário, por amor de mim e meu evangelho, não é digno de mim. Cristiano que não tem capacidade de renunciar uma basura por amor a seu Salvador. Não há coisa pior que basura.
droga, álcool. Un vaso, una botella de ron. Una botella de ron é mais precioso para ele que seu próprio Salvador, que com os braços abertos entregou sua vida por ele e todo o sofrimento que tu pode imaginar para salvar sua alma. Pero ele deixou claro: se tu não renunciar, não é solamente o ron, el vino que suda en la botella y la espuma que tenta la tentación, el olor. Ese é pouco. Esse é pouco. Se tu não renuncia hasta sua própria madre que te engendrou e seu padre e todos os bienes, se tu não renuncia hasta sua própria vida se for necessário, não é digno de ele. Ele disse: não é digno de mim. Sabe por quê? Porque o que ele hizo por nós não se pode comparar com nenhuma outra criatura. Com nenhuma outra criatura. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de seu povo e aprenda a amá-lo de verdade. Em las buenas e em la mala. En la tentación o en la fortaleza. Aleluya. En la alegría, en la tristeza. O en la fortaleza o en las debilidades. Pase lo que passar em tu vida, te aconselho nessa noite. Não deixe de dobrar sua rodilha delante dele e gritar e dizer: eu posso ser uma basura, pero tu sigues sendo o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Tu sigues sendo o Todo-Poderoso Hijo de Deus Altíssimo. Tu sigues sendo o Mashiach de Israel, creyendo ellos ou não, tu eres. Aleluia. Estamos predicando em el penúltimo serviço do ano 2019. El mensaje que Deus colocou em meu coração foi el tema del mensaje foi a confiança, pero o Senhor me añadiu esse resumo, porque já estamos acercando el penúltimo ano, se concluir a grande tribulação, em lo que ele profetizou, em el tempo determinado que ele profetizou. Estamos adentrando para o penúltimo ano para terminar a generação de la higuera. Penúltimo ano para terminar a generação de la higuera. Ai, se nós não aprender a honrá-lo e colocar ele em primeiro lugar em todas as situações de nossa vida, estamos ponchados. Estamos fritos. Eu quero perguntar nessa noite a la igreja do Senhor que está aqui, a los oyentes que está escuchando: tu queres añadir um escalão mais, uma estrela mais, um grado mais em sua confiança? Então, se barra sua cabeça e habla com ele nessa noite. Dígale que cuesta lo que custar, eu vou seguir esforçando para honrá-lo em el momento mais difícil do ser humano nessa terra. A pesar de ser o momento mais difícil, é o momento melhor de acercar a Deus, porque os profetas daquele tempo que não era tão devasso, tão corrupto, que a iniquidade
não era tão multiplicada como hoje. O mundo está podrido. Os niños necessitam ser ensinados a diferença de los tiempos, começando por los padres na casa. Ensina, padre e madre, sus niños, sus hijos, que lo que estamos viviendo es la multiplicación de la iniquidad, de la abominación. Que el mundo não era assim, pero está assim porque se acerca su fin. Como pode multiplicar dentro de 50, 70 anos a iniquidade que assusta a toda persona que tem uma mente mais avançada em investigação e conhecimento de los tiempos? Periodista que não entende nada da Bíblia estão fazendo programas, estão fazendo, como se diz, periodista, estão fazendo investigações e programações, aclarando sua admiração, seu espanto, como que o mundo se cambiou com apenas 50, 70 anos. Ensina-los, detalhe a eles personalmente em sua casa. Diga a eles que não se conforma jamais, porque não era assim. Por isso o Senhor disse: não conformeis com este mundo e nem nas coisas que o mundo há. Ei, não se cambia, por favor. Não aceita, não ameis, não se conformeis com este mundo e nas coisas que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Padre não está em ele. Ei, te ruego, te clamo, como su guia, su pastor nessa noite. Eu me pongo a observar que muitas vezes em uma enseñança onde uno se esforça tanto e hasta tenta fazer mais do que lhe toca, do que é mandado, promove uma charla em um sábado, e eu vejo pessoas se parando e indo e se desculpando que tem diarreia, desculpando que vai trabalhar por causa de 2 horitas. E muitas vezes você vai sem querer investigar, pessoa que se vai se auto-justificando quando chega na casa, ele está trabalhando na casa. Te parece? Você pensa que isso não duele em um pastor? Se auto-justifica que você vai porque se sente mal, pero em 2 horas depois ou 3 horas você passa na casa e ele está trabalhando. Ei, eu simplesmente estou dizendo que tu não está colocando as coisas de Deus em primeiro, reino de Deus em primeiro lugar. Simplesmente estou te aclarando, porque me imagino que isso não é de ti mesmo, isso é o próprio demônio que está te cegando. Separa de uma enseñança, de uma charla em um sábado, e você vai para um serviço próprio que não significa 2 horitas, não significa nada. Simplesmente estou te aclarando que tu está colocando essas coisas tão insignificantes em primeiro lugar. Pastor, necessito alimentar, necessito comer. Não, o que tu necessita alimentar é isso aqui que te leva para a vida eterna. Aleluia. Persona que se disse enferma e não vem para o serviço, pero à tarde ele está bueno para ir para outro lado, para complacer-se a si mesmo e ir para outro lado que lhe parece atrativo e parece melhor. O pastor não está vendo? Claro que está. Pero sabe por quê? Porque se acerca o grande momento e muito não está resistindo. Seu sentimento, como eu comecei a predicar aqui, seu sentimento, suas emoções estão te dominando.
Persona que antes era um alto defensor da santidade, da sana doutrina, do evangelho, e hoje tem coragem de dizer que a Bíblia é cultura, que há coisas na Bíblia que é cultura. Que o Senhor repreenda Satanás, amém? Tem coragem de dizer que algumas partes está escrito na Bíblia é cultura. Que o Senhor repreenda o diabo. Eu abro isso aqui com toda a propriedade. Deus me deu graça para enfrentar qualquer situação, se for necessário. Eu quero ser claro, se puder gravar e editar e colocar na internet, para que todo mundo escute isto. Ei, se for para deixar de predicar a palavra como eles, que eu prefiro agarrar minha credencial e entregar, devolver a CRADB e a Semaderon e dizer: eu vou sembrar juca, eu vou sembrar batata, eu vou sembrar maíz, eu vou sembrar arroz, eu vou cuidar de ganado, eu vou seguir fabricando madeira com motosserra. Eu vou fazer o que me toca, o que me toca, o que puedo fazer, pero não vou deixar, não vou abrir mano delante de nadie, da palavra de Deus, da sana doutrina, da santidade que ensina a palavra de Deus. Basta as debilidades que nós temos e vivimos de favor imerecido nesta terra, e aún vamos começar a dizer que a palavra é cultura. Aleluias. Quantos nessa noite, como isso Jeremias, como isso Abraão, Isaac e Jacó, como isso o pastor com 85 anos que gravou, que eu vou passar aqui martes, rogando aos pastores que por favor, que não diga malo lo bueno, não diga bueno que é malo. E o que era pecado há 50 anos atrás sigue sendo pecado. 85 anos, presidente internacional general das Assembleias de Deus, que ahorita entregou a seu filho, pero ele está vivo e está predicando a palavra. Ele entregou a presidência por la questão de la salud, por la edad, pero aún sigue predicando la palabra de Dios. Que Deus me lo bendiga, a igreja del Senhor, e a todos os oyentes que estão escutando esta palavra. Nuestro objetivo não é personal, é a vontade de Deus que nós nos arreglamos nossa situação, porque vai sonar a trompeta a qualquer momento. Aprenda a perdonar seu irmão, por favor. Aprenda a suportar seu irmão, por favor. Aprenda a humilhar-se delante de Deus e considerar superior uno a los outros. Aleluias. Aprenda a respeitar a um líder, como diz a Bíblia. Porque se acerca os últimos momentos. Levanta sua mão comigo e vamos fazer um clamor nesse momento. Se a palavra de Deus aún te toca, se a palavra de Deus aún tem espaço em tu coração, se tu aún tens sensibilidade à palavra de Deus, haga um clamor nessa noite, porque quando ele predica, quando ele habla, quando ele exige algo de seu pueblo, é porque ele quer bendecir seu pueblo. Eu glorifico a Deus, porque mesmo em essa situação que está passando este país, me acompanhou um grupo de obreiros, não com roupas caras, não com roupas
suntuosa, senão com uma vestimenta adequada que se viste um obreiro de Deus e que foram admirados e alabados por donde fuimos. E isso, todo isso serve para glorificar ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque não estamos com vestimenta, com traje italiano, não. Estamos vestidos, identificando-nos como verdadeiros obreiros na casa de Deus. Aleluias. Entrega todos os seus caminhos na mão de Jeová. Aprenda a aceitar a palavra de Deus. Pede misericórdia, que nesse momento Ele vai añadir em sua confiança. E o que Ele hizo na vida dele, e o que Ele hizo na vida de Obed-Melech, Ele vai fazer em tu vida. Obed-Melech era um gentil, era um etíope, e tu eres um filho de Deus que foi comprado e limpo por la sangre del Cordeiro. Será que Ele não vai fazer o mesmo em tu vida? Começa a levantar um clamor diretamente ao trono de Deus nessa noite. Padre, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, arrependidos, humillados, Senhor, quebrantados delante de tu presença. Padre de la glória, aqui estamos confessando, Senhor, nossos pecados, nossas debilidades, nossas imperfeições. Aqui estamos, Padre, nessa noite, aquebrantados delante de Você, Senhor, confessando delante de Sua presença todas nossas debilidades, Papá. Por favor, perdona-nos, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, por favor, perdona-nos, Senhor, em nome de Yahshua Mashiach. Tem misericórdia de nós, porque somos carne, somos polvo, somos barro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais confiança. Abre nossa mente, abre nosso coração esta noite para entender os mistérios, para entender os mistérios do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Não permita nós conformar com as coisas deste mundo. Não permita, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, el Todo-Poderoso Hijo de Deus Altíssimo, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Minha alma te alaba, Jeová Todo-Poderoso, Deus meu. Senhor, ajuda os adolescentes, papá. Senhor, ajuda os adolescentes a entender a realidade. Ajuda, Senhor. Coloca temor em seus corações, papá, para guardar sua palavra e não conformar com a podridumbre deste mundo. Lo que eles nasceram, Senhor, e pensam que a coisa, que lo que está passando ao seu redor é normal. Dá entendimento a eles, papá, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, Senhor. Tem misericórdia, papá. Tenha compaixão. Ajuda, Senhor, em nome poderoso de Jesus. A las damas, Senhor, as mulheres que se esforçam mais, Padre amado, para dar ejemplo a suas filhas, a seus filhos, para que quando elas venham executar justiça, disciplina sobre suas filhas, que elas estão conscientes que está dando exemplo. A los padres, Senhor, que venga
executar a autoridade de um cabeça de uma família na casa e não permitir, Senhor, que nadie haga o que lhe dá a gana, senão que utilize a autoridade que lhe foi confiada como um padre, como esposo, como um sacerdote de la casa. Em nome de Jesus, papá, ajuda, Senhor, tu pueblo. Senhor, te pido, capacita mais os obreiros, Senhor. Capacita mais os obreiros, papá. Os misioneros, os colaboradores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, que usted ha levantado nesta nação, Senhor, para predicar o santo evangelho, papá, como eres. Em nome de Jesus, Padre, te pido proteção e bendição sobre eles, e que eles venham a confiar plenamente, papá, assim como confiou esse homem, esse gentil. Ele confiou, Padre amado, em usted, e foi renomado, foi bendecido, foi guardado, foi protegido, papá, em nome de Jesus. Graças, Senhor, por todo. Graças, papá.